Boa noite para todo mundo. Boa noite, Ivan. Lindona. Saudade, viu? Precisamos marcar um cafezinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Saudade, Ivan. Tá tudo bem? Gratidão você, sua linda. Me fala se o som tá muito alto. Tá atrapalhando vocês. Amanda. Bem-vindo todo mundo. Não esqueçam de pegar... Eu tô terminando de arrumar a minha bagunça aqui. Não esqueçam de pegar a água de vocês, viu? A minha já tá aqui. Das minhas gatas. Já tá tudo arrumadinho. Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, abençoada, de aprendizados e principalmente de prática, né, gente? Que a gente sempre fala da gente fazer o nosso evangelho. Eu tô terminando de arrumar aqui. Todos os evangelhos que a gente faz, que são ensinamentos, né? A importância da gente colocar em prática. Tirar aqui do campo mental, né? Das ideias e praticar. Que é o mais importante, é o que Deus espera, né? Da gente, como filhos, que a gente pratique uns com os outros. É o mais importante, né? Catarina, sua linda, vocês que são os queridos, viu? Eu não sei vocês, mas eu fico tão ansiosa para esse momento do Evangelho, né? Do nosso encontro. É tão gostoso, né? É tão bom. E... Enfim, vamos começando? Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu estava aqui um pouquinho antes lendo, finalizando, né, o nosso estudo. A gente vai se conectando, assim como eu vou me conectando com os nossos amigos espirituais. Eu tenho certeza, não, isso é fato, né? Vocês que têm esse encontro também comigo, né, com o nosso evangelho, eles já vão para a casa de vocês. E aí o Jair vai saber do que eu tô falando. Eu senti aqui uma intuição, né? Eu tô com pelo da Luana, que ela tava comigo aqui agora. Eu senti uma intuição, como eu falei, né? Pega para mostrar. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou pedir para vocês me falarem o que vocês veem, o que vem na cabeça de vocês, o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou contar para vocês o que é, tá? É algo lindo, lindo, maravilhoso. Me fala o que vocês enxergam aqui, o que vocês veem nessa imagem.
Não pensa muito, não. O que vocês veem nessa imagem? Isso aqui, gente, é uma pintura mediúnica. Sua mãe, Serginho, é mesmo? Isso. Eu não sei se uma mulher ou uma criança, né? Uma menina. É uma pintura mediúnica, né? Que a gente teve lá no centro espírita que eu frequento. Inclusive, quem se interessar, me chama, eu falo qual é o Casa Branca. E quando a médium estava pintando, me chamou muita atenção essa pintura, desde o início. Não sei porquê. Eu amei, me apaixonei por essa pintura e eu peguei. E aí, eu tava aqui, onde a gente faz o evangelho, né? Deixa eu guardar. E esse quadro eu tô deixando guardado lá na sala, num lugar seguro, para secar direitinho, para depois eu pendurar. Então ele fica lá. E aí eu tive essa intuição para pegar, para mostrar para vocês. Me agrada muito. Você vê uma pessoa triste, Taninha? Não sei se eu vejo uma pessoa triste. Não sei. De repente, o olhar, né? Os olhos mais caidinho. Vou mostrar de novo. E olha que interessante, vocês falaram uma mulher, né? Eu vejo uma criança, uma menina. Cada um tem a sua definição, né? Mas eu queria mostrar isso pra vocês. A perfeição, né, da pintura, do desenho. Enfim, é isso. Acreditem, gente. Se alguém aqui tem alguma dúvida da vida após a morte, né, de que a vida continua, não perde tempo. Não perde tempo. Isso aqui é só uma passagem muito breve, né? Então vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa... A gente já deu essa entrada bem gostosa, né, no nosso evangelho. Então eu vou entrar no meu Gotas de Esperança, tá? E vou pedir para vocês escolherem mensagem ímpar ou par. Vamos ver quem vai ganhar hoje. Podem escolher. Mensagem ímpar ou par. E vamos que vamos. Gente, se o som tiver alto, me fala, eu abaixo, tá bom? Da nossa música. Carlinha, ímpar. Fafá, par. Acá, par. Ritinha, ímpar. Sueli, ímpar. Taninha, ímpar. Ganhou par. Quer dizer, ganhou ímpar, gente. Para você. Ó, vai desempatar agora. Quem vai desempatar? Betinha. Tá empatado, gente? Tá empatado? Eu vou abaixar, tá um pouquinho alto. Para o ímpar. Finalizem. Ímpar, já desempatou. Ímpar. Nossa, faz tempo que o ímpar ganhou. Faz tempo que o ímpar não ganha. Melhorou. Não, mas empatou, Cidinha. E aí o ímpar desempatou. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Mais uma vez, muito feliz da gente estar aqui junto, viu? Mensagem 169. Faça um balanço da sua vida. Tenho sido um bom esposo?
um bom pai, um bom amigo, um bom chefe? Tenho procurado encontrar Deus? Tenho cuidado como deveria da minha saúde e da dos que estão à minha volta? Tenho sido alegre? Se você se julgar em falta, procure corrigir-se. Desperte agora a intenção de mudar. Você pode fazer isso. Use a força que tem dentro do seu coração. Qual é essa força? O amor. Ele é capaz de tudo. Tirar uns momentos para refletir é providência que muda o curso da vida. Tem numa passagem do Evangelho, eu não lembro agora em qual capítulo, que os espíritos, eu acho que o espírito de verdade fala que a primeira regra da vida é amar. Se eu tiver errado, alguém me corrige, gente. A primeira regra é amar e a segunda é instruir, né? Vos ameis e vos instruís. Então a primeira coisa é amar. E tirar uns momentos para refletir, né? Chegar, como dizia Santo Agostinho, né? Chegar no final do dia e passar em revista a vida, o que eu fiz, eu ajudei, eu não ajudei, o que eu poderia ter feito melhor, né? O que eu poderia não ter feito, eu magoei alguém, poderia ter feito diferente. Então são coisas que a gente vai refletindo, que vai melhorando a nossa vida, vai melhorando a nossa evolução, né? Que a gente precisa diariamente. Se perguntar, né? Eu tô sendo uma boa filha? Eu tô sendo uma boa mãe? Eu tô sendo uma boa amiga? É claro que existe o ponto de vista de cada um, né? Às vezes a pessoa não tá sendo e acha que tá sendo. Mas é começar a enxergar como que a vida tá andando. Ela tá andando para frente ou ela tá andando para trás ou tá estacionada, né? Por quê? Eu tô fazendo as coisas certas? Eu tô fazendo as coisas com carinho, com amor, com gratidão, né? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. E sempre colocar Deus na frente. Tudo que a gente vai fazer, tudo, é colocar Deus na frente, né? Que inclusive a gente vai falar no nosso Evangelho. Amai, isso, eu tinha esquecido, amai-vos e instruí-vos. Primeiro amai-vos e depois instruí-vos, né? Que é o que a gente falou, não adianta a gente ter tudo aqui na mente, né? A parte teórica e não baixar aqui pro coração. De que adianta, né? A parte teórica não vale de nada se não colocar em prática, que é o que a gente fala todos os evangelhos, né? O que a gente vai aprender hoje, colocar em prática, né? Muito legal. Então vamos fazer a nossa oração. Já vamos iniciar, fechando nossos olhos, mentalizando a imagem de Jesus, se conectando com o seu mentor, com o seu anjo guardião. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade de mais um encontro, desse aprendizado maravilhoso, aprendizados espirituais. Vamos pedir a Deus para nos iluminar,
para abençoar todas as famílias que estão aqui agora, para abençoar encarnados e desencarnados, para que a gente possa mandar essa luz para todos que precisam, que necessitam. Que os nossos amigos do plano espiritual, do plano superior, possam nos acompanhar, nos instruir nesse aprendizado. Que a vibração do nosso Mestre possa ser sentida por todos que estão aqui agora, nesse momento. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, vai limpar cada canto do nosso lar, tirando os sentimentos ruins, de mágoa, de raiva, de vingança. Vai trazer o amor e vai trazer curas físicas e espirituais para cada um de nós. Sejamos gratos por esse momento. Pedimos a cura, não só a nossa, como de todos os irmãos que necessitam dela. Sejam nossos parentes, sejam amigos, estejam eles encarnados ou já desencarnados. Que eles recebam essa cura. E assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. É isso aí. Aí a gente vai iniciar o capítulo 18, que é um capítulo, mais uma vez eu falando, né? Um capítulo maravilhoso, todos são muitos chamados e poucos escolhidos, tá? Item 1 e 2. Parábola do festim de núpcias. Então, à medida que eu for lendo, a gente vai tentando colocar essas palavras, essa parábola, né, nas nossas vidas, tá? Parábola do festim de núpcias. Jesus falando ainda por parábolas. Eu vou ler, gente, uma passagem da Bíblia que está em Mateus, tá? E aí a gente lê o ensinamento dos Espíritos. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar para essas núpcias aqueles que a ela foram convidados. Mas esses convidados se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer da sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, esses outros convidados. Se foram. Um foi para sua casa de campo, outro foi para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores, dos servos do rei, e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. Então, assim, além de não terem aceitado o convite da festa, ainda mataram
esses servos. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide então nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Ou seja, todo mundo. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? O rei pergunta para esse homem. E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Aí vem a explicação do Espírito, colocando isso no nosso dia a dia, né? Na nossa vida terrena. Como a gente fala, Jesus só falava a maioria das vezes em parábolas, né? Para aqueles homens que não estavam preparados para ouvir as verdades. A gente fala, hoje a gente não tem tanta evolução para ouvir, quantas pessoas que não acreditam, né, nas verdades de Jesus. Imagina naquela época. Aí ele explica: o incrédulo sorri para essa parábola que lhe parece de uma infantilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até ao massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil, né? Daquilo que é verdade. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas do seu envoltório para lhe procurar o sentido oculto. Então, se a gente ainda está mergulhado no materialismo, a gente não entende as parábolas mesmo, né? Jesus absorveu as suas parábolas nos usos mais vulgares, né, da vida, e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria das parábolas tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, quer dizer, que não se entende, né? Senão porque não se parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade. Como a gente fala, né? A festa, ao festim. Então, a esse festim, Jesus fala como se fosse o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade. Que é para onde a gente vai caminhar. Tá caminhando, né? Para os primeiros convidados, que foram aqueles que foi cada um para um lugar,
ele faz alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei, por Moisés, né? Ao Decálogo. Os enviados do Senhor são os profetas, né? Os servos são os profetas, que os vieram estimular a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras sendo pouco escutadas, suas advertências sendo menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Quantos cristãos foram mortos, né? Os convidados que se desculpam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, as ilusões, são indiferentes quanto às coisas do céu, né? As coisas espirituais. Então é muito mais fácil eu me preocupar em me cuidar do meu corpo físico, ficar no celular, do que ler um bom livro, ficar vendo Netflix, né? Do que assistir um filme mais voltado, né? Para os ensinamentos religiosos. Então a gente foge. Era uma crença entre os judeus de então que a sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia com efeito prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo. Eles acreditavam numa dominação efetiva e material, sempre acreditando na parte material, né, do poder. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Então, eles acreditavam em vários deuses, né? Se alguns homens superiores, veja bem, se alguns homens superiores à plebe, ao povo, conceberam a ideia da unidade divina, né, todo mundo igual, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental. Até hoje, né, gente? Até hoje a gente vê pessoas fazendo distinção com pessoas mais pobres, com pessoas serviçais, vamos dizer assim, né? Não, ele não é igual a mim. Eu sou superior a ele. A não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Ou seja, poucas pessoas tinham essa sabedoria, né? Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Então partiu de poucas pessoas, né? Essas leis de Jesus. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Eu falei de Jesus, não, de Deus, né? As leis de Deus. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os lembrar quanto à observância da lei. Que Jesus falava, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim colocar em prática, né? Ele não veio destruir.
e lhes abrir os horizontes novos da vida futura. Vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer, né? Levaram ele para a cruz. Foi assim que perderam o fruto que teria recolhido da sua iniciativa. E já caminhando para o final, seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe especialmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. A gente sabe, mais uma vez, que até hoje existe, né? Os fariseus e os saduceus. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto de núpcias. Essas pessoas preocupadas, né, com a forma e não com o fundo. E depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Aqui ele queria dizer com isso que a palavra ia ser pregada para todos os povos, pagãos e idólatras, né? Mesmo quem não acreditava em Deus. E que estes, aceitando-a, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados, né? Então era mais fácil convidar esses carinhas aqui que não acreditavam, que estavam perdidos, do que os outros, que já tinham essa crença materialista, né? Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial. O que representa a roupa nupcial nessa parábola? Quer dizer, a pureza do coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei, ela está inteiramente nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas, para finalizar, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que aguardam e que a praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Uau! Daí, eu fui no dicionário para procurar. Eu acho que eu dei um soco aqui no meu celular. Na Bíblia, no dicionário, né, festim na Bíblia, quer dizer um banquete suntuoso, né, um banquete farto. Como a gente falou, a gente tem que lembrar que Jesus falava sempre por parábolas, né, naquela época, voltada para os costumes daquela época. Ele tinha que usar exemplos, né, desse Deus mais severo para as pessoas que eram tão desobedientes nas leis e que elas pudessem assimilar as ideias, né? Por isso que Jesus fala desse Deus que manda matar, né? E colocar num lugar de pranto e ranger de dentes. E a gente já aprendeu que Deus não castiga, né? Não existe mais, esse Deus nunca existiu. Existia naquela época para essas pessoas poderem
viver numa sociedade melhor. Mas aquele que não se prepara para ir para uma festa, né, que nem a gente fala, Deus não castiga, mas aquele que não se prepara para ir para uma festa, ele mesmo, ele próprio vai se castigar, né? Quando a gente, eu coloquei esse exemplo, quando a gente vai para uma festa, a gente se preocupa, né, em saber as condições da festa, as regras que vai ter, os trajes que a gente vai usar, o que precisa para entrar e ser aceito, né? E aqui Deus convida a todos para uma festa de alegria, que é o reino dos céus. Como ele fala que os servidores são os profetas que vieram trazer a boa nova do Cristo, né? E a maioria de nós aqui na Terra preferiu não aceitar esse convite. E ainda a gente perseguiu e matou esses profetas, o que é pior, em nome de Deus. Naquela época, né, do Cristo, a gente tem até tem o exemplo de Paulo de Tarso, né, que ele perseguia os cristãos e depois de acontecimentos ele virou completamente a chave, né, e ele virou um cristão ferrenho e foi perseguido. Aí eu coloquei alguns exemplos que a gente conhece, né? Aí vem mais pra frente, vem Joana d'Arc, né? Que ela foi queimada porque ela tinha visões, tinha mediunidade, né? Aí vem as cruzadas, quantos morreram nas cruzadas, né, gente? Porque eles não seguiam a lei da igreja. O próprio Jesus, né? Jesus, ele foi tido como um louco pelo que ele pregava, né? E inclusive na época ele foi tido como um louco pelos próprios irmãos dele, né? Pela própria família consanguínea dele, né? Porque ele pregava que Deus estava acima de tudo, né? Ele falava sobre, como a gente falou, sobre a igualdade, a fraternidade entre todos, sem distinção, sem fazer diferença. Mas naquela sociedade romana, judaica, né? Imagina que eles iam aceitar que um carpinteiro fosse igual, né? Fosse querer se igualar aos nobres, né? Ricos, de casta rica, com brasão, nunca. Como a gente não aceita muitas vezes até hoje, muitos não aceitam, né? Então essa nossa túnica, né, nupcial, essa nossa roupa, a gente vai conquistando através das nossas migrações aqui na Terra, né? As nossas várias existências se esforçando para ser melhor, limpando essa veste, né, que é o nosso perispírito. Cada vez que a gente volta para o plano espiritual, né, que a gente está todo mundo aqui, ninguém vai viver eternamente aqui na Terra, graças a Deus, né, todo mundo vai retornar para a pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. A gente vai ter que reencarnar aqui de novo na Terra. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então a gente vai ter que reencarnar para quê? Para a gente continuar a nossa transformação, a nossa evolução, né? Se depurando, se melhorando, tudo que a gente tem de ruim, a cada existência a gente vai melhorando. E aí a gente só consegue essa evolução através dos ensinamentos de Jesus, com a moral, com a humildade dele no nosso caminho. Não tem outro caminho, não tem outra saída, né? Senão a gente, como fala, a gente não vai entrar no reino dos céus, se não for por ele, né? Se a gente repara, se você fica um dia sem orar, você já vai sentir diferença na sua vida, diferença para pior. Fica uma semana sem se conectar com Deus, um mês,
só coisa ruim vai acontecer na tua vida. Certeza. Então é só através de Jesus, dos ensinamentos, que a gente vai conseguir entrar nesse reino dos céus, né? E daí a gente vai trabalhando, né? Dia e noite, essa nossa túnica nupcial, que é a nossa alma, é o nosso espírito, diminuindo os nossos desejos de vingança, de ódio, de raiva, né? Os nossos preconceitos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, tentando diminuir cada vez mais. É claro que não é numa vida só que a gente vai se tornar um ser humano, né? Um espírito encarnado, sem egoísmo nenhum, sem orgulho nenhum, mas devagarzinho, de encarnação em encarnação, se esforçando. E essa parábola é um chamamento, né, gente? Ela é um chamamento. É um chamamento para o mundo espiritual. Como ele fala, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Fora da caridade não há salvação. Essa é a lei do Espírito. Então a gente tem que começar a ter um olhar espiritual, não um olhar da carne, espiritual, de amor, de mais paciência, de mais perdão, fraternidade, para todos aqueles que passam por nós, que transitam pela nossa vida, começando pela nossa família, né? E nunca esquecer que nós somos todos irmãos, filhos de um único Pai, que a nossa morada real, né, que é a pátria espiritual, a gente vai estar todo mundo junto, ou não, dependendo de como for a nossa caminhada aqui na Terra, né? Então a gente tem que se esforçar na caridade, no amor ao próximo, como a gente falou no início, né? No amar e se instruir, né? Mesmo eu ouço muita gente falando assim, mas eu não consigo, não é da minha natureza fazer caridade, então eu vou fazer por obrigação. Começa por obrigação. Se esse é o único caminho, se essa for a única chance, né, a única saída, começa por obrigação, fazendo caridade, praticando caridade, né, comprando alimento, ou ligando para uma pessoa, dando uma palavra de amizade, de carinho, mesmo que por obrigação. Você vai ser ajudado, né? E pede ajuda. Os espíritos sempre falam, a gente está pronto, o seu mentor está pronto para te ajudar. É só você pedir ajuda, que ele vem. É como a gente falou, a gente acaba se afastando, né? Da parte espiritual da nossa vida. A gente esquece que a gente é espírito. A caridade material ou moral, qualquer uma. Não tem como não praticar a caridade, né? A gente tem que lembrar que somos irmãos nessa jornada. Todo mundo tem um sofrimento, todo mundo tem uma aflição. E que eu não seja a causa da aflição do outro, do sofrimento do outro. Então, é ter esse olhar amoroso, é entender o seu pai, a sua mãe, que de repente é aquela pessoa problemática da família, o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Somos irmãos. Ah, Paula, mas é o meu filho. Nossa Senhora, eu não sei mais o que fazer. Não, ele é meu filho, ele não é meu irmão. Não. Ele está o seu filho. Ele
está o seu pai, né? Aquela pessoa problemática, ela está a sua mãe nessa encarnação. De repente, numa existência passada, de repente não, de certo, né? Foram papéis trocados, assim como quando a gente voltar todo mundo para o plano espiritual, não existe papel, não existe posição, é todo mundo irmão. Né? Na pátria espiritual não existe mãe e pai. É óbvio que num primeiro momento, quando eu desencarnar, eu vou encontrar os meus que já foram, na forma que eu conheci, claro. Mas à medida que eu vou aprendendo, que eu vou estudando, que eu vou tendo isso na minha mente, de que quando eu voltar, tudo se iguala, a gente entende a importância da gente não julgar aqui na Terra, né? Porque cada um, como eu falei, cada um tem um sofrimento, uma aflição. Então é meu dever ajudar, né? A gente ouve muito assim, eu não vou atrapalhar que eu já estou ajudando. Não, a gente tem que ajudar, fazer o bem de todas as formas que a gente puder. É isso que Deus espera de nós, como pai, como a gente espera dos nossos filhos, que eles se ajudem, né? A gente vê um filho sofrendo e a gente sabe que o outro pode ajudar e não ajuda, a gente não fica triste como pai, como mãe? Não, a gente quer que ajuda. É isso que Deus espera da gente, né? Então, não percamos mais tempo, lembrando que essa nossa encarnação ela é rápida. Sejamos aqueles que a gente vai chegar o mais rápido possível no reino dos céus, que é um lugar de alegria, é um lugar de felicidade. Lembrando, todo mundo aqui vai chegar a nível de espírito perfeito. Todo mundo. Todo mundo. Né? A gente sempre fala isso, mesmo aquele carinha que é do mal, que pratica só coisas ruins, ele vai ser perfeito sim. Né? A gente tem que lembrar que a gente já teve outras existências que a gente já foi do mal. A gente já fez coisa muito errada lá atrás. Mas a gente evoluiu, a gente está se esforçando e vai evoluir mais, assim como ele. Né? Aqui ainda no planeta Terra existe muita diferença de evolução. Né? A gente tem espíritos aqui que habitam a Terra que ainda está numa infantilidade espiritual muito grande, né? Ainda só pratica o mal, só sabe fazer coisa errada, coisa feia, muito feia. Ainda tem, né? E como a gente fala, a gente está no processo da regeneração, a gente está no processo da transição, né? Muitos serão convidados a habitar outros planetas inferiores à Terra, que provavelmente é pior, né? É muito pior. Então, olha a importância da gente se esforçar no Evangelho, né? E muitos são os chamados e poucos os escolhidos, que sejamos nós escolhidos, né? Que a gente possa ser escolhido. E pensar numa vida futura melhor que a de hoje. Só que para ser melhor do que a de hoje, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que é o amar, amar, amar. E lembrar que esse amar tem várias formas, né, gente? O perdoar. A gente não precisa querer ter a pessoa do nosso lado o tempo todo. É o se esforçar de ter um olhar de perdão,
de oração, lembrar que a oração é uma caridade, né? Eu ouço tanta gente falando, não vou nem orar, não vou nem fazer oração, porque não adianta. Adianta, o poder da prece, ela é surreal, né? A gente tem até uma coletânea, né, de prece no final do Evangelho. Os Espíritos falam a importância da prece, gente, tá? Para uma cura, né? Uma cura de uma pessoa física e emocional. É muito forte. Então é isso, gente, é praticar o que a gente aprende, né? É você acordar, abrir os olhos, começar o seu dia com gratidão, mesmo que você esteja numa situação muito ruim, seja ela qual for, mas você acordou, você abriu o olho, você tem mais um dia para trabalhar a sua túnica nupcial, né? Não se preocupando, como a gente falou, não se preocupando com a veste física, material. Se preocupar com o teu espírito, acordar, agradecer e pedir 1 minutinho, 2 minutinhos antes de sair da cama, pedir para Deus, pede por você, pede por todos aqueles da sua família e segue teu dia pedindo para que Deus coloque pessoas na sua vida que você possa ajudar. Em primeiro lugar, que você possa ajudar. E pessoas que possam te ajudar. Uma troca. Mas é uma troca não de obrigação, mas é aquela coisa que você vai ajudar e você vai sentir no coração. Como é bom ajudar. Como é bom você olhar aquela pessoa que se beneficiou com algo que você fez para ela. Então pede para Deus isso de manhã e segue o teu dia, fazendo o que você tem que fazer da melhor forma possível, sem preguiça de falar, né? Como eles falam aqui, né? Ele dá exemplo do rei. Deus mandando os profetas. Não tenha preguiça, gente, não tenha vergonha de falar de Deus. As pessoas estão precisadas. Nós que somos nós, que a gente está aqui, a gente gosta tanto, faz tão bem pra gente, né? E a gente está acostumado a falar de Deus. Aquelas pessoas que você conhece que de repente não frequentam uma igreja, não frequentam um templo religioso. Repara que quando você começa a falar de Deus, de Jesus, de espiritualidade, de vida futura, de vida após a morte, de reencarnação, de lei de retorno, de causa e efeito, a pessoa para e te ouve, porque estão necessitados. É isso. Serginho fala, a todos um feliz e abençoado Natal, para você também, Serginho. Para todos nós. É isso. Fora da caridade não há salvação. E lembra, gente, caridade não é só dar dinheiro, né? Eu sempre falo, quando eu tô no farol, infelizmente não dá pra gente ficar dando dinheiro, né? Mas assim, gente, é dar uma atenção, né? De você, se você sentir no teu coração, abre o vidro, dá uma palavra, olha, eu não tenho nada, mas eu te desejo tudo de bom, fica com Deus, que Deus te abençoe, te dê saúde. Hoje eu fiz isso, ontem eu fiz isso, eu faço isso todo dia. E você vê a alegria da pessoa maior do que você dar um dinheiro. É isso. É isso. Então vamos finalizar o nosso evangelho, que daqui a pouco a live vai
encerrar. É isso aí, gente. Vamos fazer a nossa prece e vocês façam os nossos prints para depois eu colocar nos stories, tá bom? Então vamos fechar os olhos, vamos iniciar, é ótimo, vamos encerrar o nosso evangelho agradecendo primeiramente ao nosso Pai maior, que conhece tão bem cada um de nós, que nos teceu dentro do ventre da nossa mãe, conhece todos os nossos problemas, todas as nossas dores. Vamos agradecer a Deus, a nossa existência, a nossa encarnação, lembrando que existem tantos irmãozinhos desencarnados que fariam de tudo para estarem no nosso lugar. Então que a gente não se perca nessa encarnação, que a gente possa seguir os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, que sejamos os escolhidos para que possamos levar o nosso planeta para um patamar maior, mais alto, que a gente possa acompanhar essa vibração, que a Terra vai se transformar, que a gente possa estar todo mundo junto, aprendendo, ensinando, que a gente não deixe de colocar em prática. É isso que Deus, que Jesus e que o nosso mentor esperam de nós. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Que sejamos merecedores dos ensinamentos de Jesus. Agradecemos a espiritualidade que está pronta para retornar. Agradecemos mais essa semana que se inicia com esse evangelho maravilhoso, todo mundo junto, que vai ser o nosso combustível para essa semana iluminada. Que não nos falte a fé, a verdadeira fé na vida futura. E assim a gente finaliza mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, meu Pai, que assim seja. É isso, minha gente. Agradeço demais vocês, um sorriso, um bom dia. Faz tão bem. As pessoas precisam ser notadas. É isso mesmo. O Theo fala, as pessoas ficam felizes em não serem invisíveis. Misericórdia total. É só se pôr no lugar dele, né? Você está precisando de um alimento, de um olhar, de um sorriso. A pessoa nem abre o vidro, pior ainda, nem olha, né? É isso. Gente, obrigada, gratidão demais. E essa mocinha aqui também agradece o evangelho que participou aqui com a gente. Tá bom? Então é isso aí, nosso evangelho vai ficar salvo, tá? É isso. Isso, Jair, um ótimo, abençoado Natal. Não pensem em presentes, pensa em união, pensa em Jesus, tá? Pensa em perdão, em ressurreição, em reencarnação, em renascimento. Tá bom? Um beijo, gente. Amo vocês do fundo do coração, tá? A gente se vê segunda-feira que vem, pós-Natal, todo mundo com saúde, tá? Um beijo. Fiquem com Deus.